Bem-vindos ao Raio X Sporting, à segunda-feira na Sporting TV. Vamos conhecer os principais temas sobre os quais vamos falar ao longo da próxima hora. Portugal e Porto vão voltar a encontrar-se esta época, agora nas meias finais da Taça da Liga. Leões e Dragões enfrentam-se no próximo mês de janeiro, em Leiria. É um Leão cada vez mais amarelado e a equipa do campeonato com mais faltas sofridas esta temporada e com os jogadores que mais do que duplicaram o número de cartões recebidos esta época, agora que vestem a camisola verde e branca. A análise vai ser feita já a seguir no Raio X Sporting. O Sporting ganhou ao Farense com o penalti convertido por Sporar após uma falta assinalada a Rodrigo Defendi sobre Zoair Fedal, no lance em que há ainda uma pretensa falta sobre Sebastián Coates. Neste Raio X Sporting analisamos o caso que está a dar que falar na 10ª jornada. O Sporting Clube de Portugal organizou um seminário virtual para debater o futuro do vídeo-árbitro. O presidente dos Leões, Frederico Varandas, diz que o VAR veio para ficar. Motelas Gomes admite a divulgação dos áudios da tecnologia, mas não para já. Temas a constar em análise neste Raio X Sporting, no qual voltamos a contar com Pedro Azevedo, Manuel Fernandes, Miguel Braga, aqui em estúdio. Boa noite aos três e mais daqui a pouco vamos também contar com o contributo do João Olivença. Eu dou então as boas-vindas aos três, também ao João Olivença lá em casa. Bem-vindo, João. E começo aqui por ti, Pedro. Hoje tivemos um seminário organizado pelo Sporting, o webinar, que debateu aqui o futuro do vídeo-árbitro. É um tema que tem estado muito em foco. Quais é que foram as principais conclusões que tu tiraste deste seminário? Bom, antes de mais agradecer ao Sporting, na pessoa do Miguel Braga, o facto de poder assistir ao webinar. Foi um espaço de partilha fantástico e creio que, sem dúvida, que o melhor takeaway é o facto do Conselho de Arbitragem ter mostrado abertura para, no futuro, libertar o áudio do VAR. Manuel Fernandes, depois dos jogos, boa noite, depois dos jogos com o Futebol Clube do Porto, Santa Clara e Gil Vicente, o Sporting agora com o Farense voltou a marcar nos minutos finais. Isto diz muito da força mental da equipa. Boa noite a todos, boa noite aos sportinguistas lá em casa. Eu acho que sim, não é a primeira vez que isso acontece e quando assim é um facto que esta equipa acredita até ao fim. E neste jogo foi notório isso, embora o Sporting não tivesse feito a exibição como nos habituou, mas nunca deixou de acreditar que conseguiria ganhar o jogo e teve sempre uma supremacia total sobre o Farense. Miguel, boa noite também, bem-vindo mais uma vez. O presidente Frederico Varandas descerrou nos últimos dias mais 2 placas na academia, com mais 2 jovens da formação que se tiraram na equipa principal, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança. Isto é aqui a confirmação de uma mudança de paradigma na formação do Sporting, de jogadores que se querem afirmar definitivamente na equipa principal, ainda antes de pensarem noutros voos. Boa noite e boa noite a todos. Convém referir que isto foi o 13º e o 14º jogador apresentado desde que este Conselho Diretivo está em funções, em 59 totais que começaram com o Cristiano Ronaldo. Ou seja, a média de apostas subiu e bastante e acho que dá delineado o caminho para o futuro sustentável do clube. Vamos começar este Raio X Sporting. Hoje outra notícia que marca a atualidade é o sorteio da Final Four da Taça da Liga, meia final em que o Sporting, ainda antes da final, e se chegar à final como é o objetivo dos Leões, vai enfrentar o Futebol Clube do Porto. Um jogo e um calendário que ficou então conhecido ao longo de hoje. O Sporting joga então com o Porto no dia 19 de janeiro em Leiria. A final da prova vai acontecer no dia 23 do mesmo mês. Já conhece por isso, Miguel, o adversário da competição, o adversário que se segue depois do Mafra. O que é que se pode esperar desde já deste confronto? Primeiro, acho que temos que esperar por o dia 19, porque pensando no Sporting atual, sei que esta meia-final não vai estar na nossa cabeça, porque o que tem que estar é o próximo jogo, frente ao Belenenses, e já no próximo fim de semana, e isso é que eu acho que é a concentração total de toda a equipa técnica e de todos os jogadores, em conseguir esses próximos 3 pontos. Quando chegar a dia 19, estaremos com certeza preparados para jogar com o Futebol Clube do Porto.
Isto depois de o Sporting ter então vencido o Farense, jogo para o campeonato, mais uma vitória, liderança conservada. O Sporting vai passar o Natal na liderança do campeonato. Foi um jogo difícil, o Sporting passou por dificuldades, ainda assim conseguiu o objetivo principal. Concordas com o Ruben Amorim? E daqui a pouco vamos também ouvir com mais pormenor as suas declarações quando ele disse que, enfim, faltou talvez arte, faltou engenho, ao contrário de outros jogos, mas não faltou trabalho, que isso também é um dado que ele retém como sendo importante enquanto treinador. Eu acho que trabalho e atitude não têm faltado a esta equipa e tem sido visível dentro de campo que trabalham, que têm atitude, que correm e que acreditam. Obviamente, há jogos que nos correm melhor do que outros, há equipas também que se abrem mais do que outras. O Sporting acho que ultrapassou os 70% de posse de bola a determinada altura, teve o jogo praticamente todo no meio campo do Farense, que se bateu muito bem. Enfim, bateram-se como leões também e foi bonito acreditarmos até ao fim, ver que a equipa não desiste, que não deita a toalha para o chão e que o jogo de facto só acaba quando o árbitro apita e por isso, volto a dizer, acho que o importante aqui é percebermos que temos essa equipa que trabalha e que luta com todas as suas forças e com atitude até ao fim. Foi essa capacidade de superação e de resiliência que também pode ser importante para o resto do campeonato em jogos parecidos que eventualmente vai enfrentar? A mentalidade que tem imperado no Sporting esta época obriga-nos a pensar única e exclusivamente no próximo jogo. E acho que temos que retirar o melhor do que fizemos em jogos anteriores. Já tivemos exibições mais conseguidas, com certeza, até porque neste jogo marcámos apenas um golo e temos marcado sempre mais. Mas a atitude, volto a dizer, a atitude da equipa e o trabalho que empenham em cada lance, acho que nos dá esperança para pelo menos enfrentarmos a próxima fase do campeonato com alguma esperança, mas que venha ao próximo jogo, obviamente. Muito bem, já vamos regressar a este Sporting Farense, até porque há casos de arbitragem para analisar. Essencialmente eles vão ser abordados pelo Pedro Azevedo mais à frente, mas há outros dados, sobretudo no campo da disciplina, que importa serem analisados. Para já vamos então ao seminário virtual webinar, organizado pelo Sporting Clube de Portugal. Esteve em cima da mesa o futuro do vídeo-árbitro, com vários especialistas num painel que contou também, por exemplo, com o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas. O líder leonino disse mesmo que o vídeo-árbitro veio para ficar no futebol português, apesar das alterações importantes que devem ser debatidas e que podem também ser fundamentais para o avanço da tecnologia. VAR is a tool really important for sports and for referees. We believe VAR is here to stay, but we want more. We want to improve. We want to how we can adapt VAR to football as is adapted to other sports like rugby and so on. José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, também esteve presente neste seminário. Ele que admitiu que a divulgação dos áudios, um tema que também tem sido muito abordado aqui neste Raio-X Sporting, vai ser fundamental e importante para a transparência da tecnologia, ainda que não seja uma medida fácil de implementar e que esteja a ser pensada mais para o futuro no futebol português. We need training our referees. We need trained communication. This is one of the part of education that we are doing with our referees in Portugal. Like I said, we are doing too many hours of simulator, and one of the things that we are training is the communication. Miguel, tu também acompanhaste bem de perto a organização deste webinar, vários especialistas presentes. O que é que se pode então retirar do dia de hoje, conclusões importantes e que podem ser aproveitadas no fundo no futebol português? Eu acho que, em primeiro lugar, este webinar promovido pelo Sporting contou com a presença, como disseste bem, de vários players internacionais. Tivemos não só os representantes da Federação Alemã, como da Federação Holandesa, como da própria MLS, como de pessoas que estão ligadas à Premier League e também do Rugby e da Liga Portuguesa e da Federação Portuguesa de Futebol. E foi,
Eu acho que é extremamente positivo para o futebol português vermos este tipo de pessoas todas reunidas a falar de um tema que ainda por mais tem sido um tema quente em Portugal, e o VAR tem sido até atacado várias vezes, e foi bonito se ver uma conversa durante 2 horas e com várias posições, e as pessoas, apesar de terem posições diferentes relativamente a certas matérias, fizeram essa discussão com elevação e contribuindo para que o VAR seja um instrumento mais capacitado no futuro. E eu acho que é isso que está em causa. Como o Presidente Frederico Varandas disse muito bem, o VAR veio para ficar. Cabe-nos a nós, agora a todos, perceber como é que queremos ter o VAR, se queremos ter este VAR estático ou se, pelo contrário, queremos perceber onde é que falhamos, onde é que ele pode ser melhorado e quais é que são as consequências para o próprio jogo. Foi muito interessante ver o Reiby, que já passou, enfim, por algumas questões que nós estamos aqui muitas vezes a falar no futebol, e ver inclusivamente qual era a interpretação que eles davam, por exemplo, às paragens que hoje em dia existem do VAR, não é? Quando há um golo e uma explosão de alegria e depois há aqueles, às vezes, 2, 3, 4 minutos que parecem uma eternidade, onde fica praticamente todo o estádio, para mais, quando há, agora não há, mas quando existem pessoas na bancada, fica o estádio quase sem respirar à espera que venha a decisão final para saber se o golo da sua equipa foi validado ou não. Acho que há um caminho a fazer no futuro, mas o que ficou aqui provado, e queria congratular tanto a Liga como a Federação, na figura da Helena Pires e do José Fontelas Gomes, porque acho que tanto um como o outro contribuíram não só com as melhores práticas e com o que se tem feito em Portugal, mas dando-nos também algumas pistas que querem mais VAR no futuro e que poderão até aceder à pretensão do Sporting para uma maior transparência no futebol, termos os áudios e as comunicações entre o VAR e o árbitro audíveis ao público, e quem sabe, enfim, como o Reiby tem nos estádios. Eu acho que isso já é um passo muito grande, pelo menos para se dar já para o futebol, e acho que foi o senhor da Federação Alemã que disse também exatamente isso, que o VAR no futebol é uma figura nova e que por muito que o nosso ímpeto seja positivo a querer acrescentar coisas, temos que perceber que é algo novo e que também o caminho merece ser feito com alguma ponderação, com algum debate e com esta partilha de melhores práticas entre as várias federações. Que é preciso ir com calma, no fundo também foi essa a ideia. É preciso ir com calma, mas ter a esperança, ou pelo menos ter a convicção que as coisas podem ser melhoradas, que o VAR é um bom instrumento que contribuiu para haver uma maior justiça no futebol, mas que esse caminho pode continuar e deve continuar a ser trilhado. Acima de tudo, não pôr o VAR em causa como muita gente continua a pôr no futebol português. Acho que foi de todo a mensagem foi muito essa, é que o VAR é um instrumento para os árbitros e que não deve ser posto em causa, nem devemos assistir muitas vezes ao que vemos, até nas discussões de café, que é, aquilo foi falta, porque é que o VAR não interviu? O VAR não está lá para arbitrar. Quem arbitra é o árbitro. O VAR está para impedir que o árbitro cometa erros graves e assinalá-los e avisá-los nesse sentido. Pedro, parece-te importante que tínhamos falado tantas vezes aqui sobre isto, que o Presidente do Conselho de Arbitragem, no fundo, tenha admitido de facto que vai ser importante esta medida de divulgar as conversas dos árbitros com os árbitros do vídeo-árbitro, mesmo que tenha referido isto também que o Miguel acabou por dizer, né? Porque isto é uma tecnologia nova e as coisas não podem estar a ser mudadas de um dia para o outro e a todo um instante. Sim, sem dúvida. Portanto, começar por referir que foi um excelente fórum de partilha de ideias e de experiências por parte de pessoas extremamente experimentadas no tema do VAR ou soluções similares. Portanto, contou com árbitros internacionais de rugby, árbitros da LMS, elementos da Federação Alemã, Holandesa, e, portanto, um ponto é que o VAR, de facto, está para ficar. Há muito espaço para melhorar. Foi interessante perceber que se conseguem taxas de acerto em decisão na casa dos 92, entre os 92% e os 95%, portanto, são excelentes taxas de acerto. Mas, de facto, é preciso continuar a trabalhar para melhorar processos, para melhorar as decisões e tentar eliminar os aspectos menos positivos do VAR. Manuel Fernandes, rapidamente, há muita gente que continua interessada a pôr em causa a tecnologia do vídeo-árbitro, mas concorda com o Presidente Frederico Varandas quando ele diz que o vídeo-árbitro veio para ficar? Veio para ficar e é importantíssimo. Agora, há coisas que têm que mudar, naturalmente. Há coisas que têm acontecido em vários jogos que
o VAR é conduzido por um ser humano e o ser humano muitas vezes erra. E, portanto, eu estou de acordo com aquilo que o Miguel diz, porque o árbitro é que tem que arbitrar o jogo. E, em caso de certeza absoluta, sem dúvidas nenhumas, é que o VAR tem que intervir. E não tem sido o caso, porque há muitos casos em que há equipas prejudicadas e se calhar a mais prejudicada tem sido a nossa. Mantemos neste campo da arbitragem, agora não necessariamente na tecnologia do vídeo-árbitro, e vamos a dados que resultam da participação do Sporting e do balanço que se pode fazer até o momento em termos de arbitragem do Campeonato Português. Neste Sporting Farense temos mais lances. Para já não nos centramos exatamente nos lances, mas sim no campo disciplinar, que acaba por ser muito particular no que toca ao Sporting. São dados que resultam também deste último jogo e que importa também referir que não contemplam os 2 últimos jogos desta 10ª jornada da Liga Portuguesa. Para já, olhamos então para este quadro que coloca o Sporting no 2º lugar. É um dado que também sobre o qual já nos fomos debruçando ao longo dos últimos programas. O Sporting no 2º lugar com a equipa com mais cartões amarelos recebidos. Em primeiro lugar o Famalicão. O Sporting é por isso o grande do grupo de 3 grandes do futebol português que tem mais cartões amarelos recebidos até ao momento. Portanto, esta posição do Sporting mantém-se. O Sporting Clube de Farense está na 3ª posição, depois Belenenses Estado, Benfica, Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª posição. Vemos aqui... Ali é a 14ª, 15ª e 17ª. Houve ali uma falha no nosso quadro. Vemos aqui Exatamente, Miguel. Vemos aqui, no fundo, estes dados que acabam por atestar talvez a menor tolerância dos árbitros para com o Sporting Clube de Portugal. Vamos, entretanto, olhar para um quadro que exemplifica ou que mostra o número de faltas sofridas, de faltas cometidas, aliás, pelo Sporting ou pelo conjunto das equipas do Campeonato Português. O Sporting surge apenas na 7ª posição, com 162 faltas cometidas, ou seja, nem sequer é das equipas que mais faltas comete, apesar de ser a 2ª equipa, como vimos, que recebe mais cartões amarelos até ao momento. Miguel, e pegando aqui nestes dados, já temos vindo aqui a falar sobre eles, o que é que isto mostra mais uma vez? É uma tendência, de facto, que se tem vindo a verificar desde a primeira jornada? Eu acho que é uma tendência e para ajudar a compreensão desta tendência, acho que devemos agarrar em casos bastante concretos e de jogadores que jogavam no Campeonato Nacional, mas por outros clubes. E começando pelo caso do Nuno Santos, que ainda para mais podemos ir lá a seguir, em 4 cartões que levou, há 2 que os leva já com o jogo terminado, ou enquanto o jogo estava em descanso no intervalo e outro com o jogo já terminado, o que não deixa de ser uma curiosidade, ou pelo menos uma particularidade. Podemos também olhar para esse quadro, portanto há aqui uma discrepância muito grande entre o tempo em que o Nuno Santos há 2 anos, no fundo, jogou praticamente 600 minutos e não levou nenhum amarelo pelo Rio Ave. No ano passado, enfim, jogou muitos minutos da época e durante toda a época levou apenas 4 amarelos. Tal coisa, curiosamente, ou talvez não, em 4 vezes menos o tempo, esta época já atingiu os mesmos amarelos que tinha atingido na época passada pelo Rio Ave. E estamos a falar do mesmo jogador. E que eu saiba, acho que ele não teve nenhum acontecimento traumático este ano, não se passou nada na vida dele, pelo contrário, está melhor, está feliz, está contente. Curiosamente, tem este rácio de amarelos exagerado para a carreira do próprio Nuno Santos. Mas não é caso único, porque o João Palhinha, que nos últimos 2 anos também deu o seu contributo noutro clube, levou sempre também menos amarelos. Há 2 anos conseguiu levar apenas 3, o que dava mais ou menos uma média de cada amarelo a 490 minutos, mais coisa, menos coisa. No ano passado, durante toda a época, levou 9 amarelos, no Sporting já vai com 4. Isto para se ter uma ideia... Nessa primeira época do João Palhinha no Braga, ele levava um amarelo a cada 492 minutos. No Sporting leva um amarelo a cada 174. Outra vez, estamos a falar do mesmo jogador que joga da mesma maneira e era aquilo que nós temos vindo a debater aqui
com alguma insistência, que se olharmos caso a caso, e ainda hoje alguém me dizia numa conversa de café, mas o último amarelo do Palhinha até, eu não quero e acho que não devemos, e os sportinguistas não devem entrar na discussão caso a caso. Acho que devemos sim entrar na discussão comparativa, ou seja, perceber se há ou não uma dualidade de critérios com os nossos jogadores, perceber se jogadores de outras equipas, quando fazem as mesmas coisas, se são advertidos ou não pelos árbitros. E acho que, olhando para esta estatística, ou seja, a equipa que mais faltas sofre, depois é que tem mais amarelos. Ver jogadores que jogavam no Campeonato Português que tinham médias quase residuais de cartões amarelos, chegam ao Sporting e estão todos amarelados. Temos o Sporting com 179 faltas sofridas, portanto a equipa claramente com mais Sim, faltas temos também outra particularidade. campeonato. O Sporting, apesar de todos estes números estão a dizer e até haver jogadores mais amarelados, somos a única equipa que tem a risco 4 jogadores. Somos a única. E agora que entramos no chamado mês de janeiro e de fevereiro, que vão ser meses, enfim, duros de competição, não deixa de ser peculiar que o Sporting dos grandes seja o primeiro que chega a este ponto e, obviamente, e aí o Manel dirá melhor do que eu. Ficaram à bica agora no jogo com... São 4 jogadores. Mas 3 destes 4 jogadores, o Fedal já estava, ficaram à bica agora depois deste jogo com o Farense. Sim, ou seja, temos 4 jogadores, somos a equipa com mais jogadores nessas condições e o Manel dirá melhor do que eu, mas eu acho que condiciona de alguma forma a um jogador, por muito que se pense e por muito que se tente passar a mentalidade só pensar neste jogo, só pensar neste jogo, só pensar neste jogo, se ele sabe que está dentro de campo, mas que daqui a uma semana tem um jogo muito importante que gostava de jogar, pode ficar ali a pensar, pode haver essa dúvida e pode ser condicionado, obviamente, da maneira que está a jogar e do ímpeto que põe em cada jogada, porque não quer ficar depois de fora. E acho que estas coisas têm que ser ditas. Volto a dizer, ter jogadores como o Nuno Santos, que tinha currículos exemplares e de repente chega ao Sporting, levou 2 amarelos com o jogo parado. Este último, todas as imagens, nós vimos ele a levantar os braços, quase a pedir desculpa, se calhar da forma como comemorou, um bocadinho mais efusiva, não responde à tentativa, enfim, de encontro ou de conversa acalorada, vira as costas, faz tudo, vai para o banco e mesmo assim o árbitro conseguiu dar a voltinha a todos e lhe lá dar o amarelo. E também já tínhamos falado aqui sobre, por exemplo, o Rubén Amorim, que tinha um cadastro vago. Também bastante imaculado, mas que chega ao Sporting e há toda... Tem 2 expulsões, não é? E mais uma vez, não está aqui em causa, e o próprio Ruben foi o primeiro a admitir isso quando foi expulso contra o Futebol Clube do Porto, que poderia ter dito uma outra coisa que de facto não deve dizer, mas a questão aqui é que vemos muitas vezes outros treinadores a falar de formas bastante audíveis e explícitas e que não lhes acontece absolutamente nada. E é contra essa dualidade de critérios que nós iremos nos bater semana após semana. Sempre a questão dos critérios, de facto, tem estado aqui em cima da mesa. Manuel Fernandes, a propósito deste dado que diz que o Sporting é a equipa do campeonato com mais faltas sofridas, portanto 179. Estamos aqui a falar de um excesso de rigor dos árbitros ou de uma postura mais macia das outras equipas para com o Porto e o Benfica? Não. Ou as duas coisas já? Eu já vi um jogador de outra equipa por levar uma entrada maldosa, poderemos considerar maldosa, que o jogador dessa equipa está 6 meses fora e o jogador não sofreu nada. Portanto, ao Sporting, isto não é por ser do Sporting, é o constatar de uma realidade. É muito fácil mostrar cartões amarelos ao Sporting. Inclusivamente, este árbitro do último jogo não fez uma má arbitragem, mas por qualquer coisa mostrou logo cartões amarelos ao Sporting. A primeira equipa a levar 2 amarelos foi logo o Sporting. Sim, acho que deve-se deixar jogar. Há interesses em que o jogo há interesses em que se mostra amarelos por tudo e por nada, mas o que é um facto é que somos nós os mais prejudicados nesse aspecto. O Sporting, nesse aspecto, tem sido uma vítima de muitos árbitros. Acho que em termos de faltas que têm acontecido, o Sporting é a equipa que tem feito menos faltas, se calhar, do que outros adversários. Se analisarmos que o Porto é a 4ª equipa com mais faltas do campeonato, o Sporting é a 9ª, portanto, só para falar do Porto. E, portanto, e o Sporting tem mais cartões amarelos que o Porto. Muito mais, não é mais, é muito mais.
E isto equivale a dizer que, de facto, os O Porto árbitros... tem quase metade dos cartões do Sporting, o que é extraordinário. Não, o Benfica juntos e o Porto Tem quase os têm dois quase juntos. os mesmos que o Sporting. Isto é inacreditável. E quem vê o Sporting jogar, vê que o Sporting não joga com violência. Pelo contrário, o Sporting joga limpo, o Sporting joga um futebol muito vistoso, um futebol sem contacto, tenta que não haja contacto e está carregado de amarelos. Portanto, o Sporting tem 2 jogadores com 4 amarelos, são 2 centrais. Está-se a aproximar jogos importantíssimos. Agora cada um pensa aquilo que quiser. Vamos a um tema que vai ser abordado mais à frente neste raio-x. O Sporting não desiste do reconhecimento dos 22 títulos nacionais conquistados pelo clube e apoia-se agora no parecer independente que dá razão aos Leões, no pedido enviado à Federação Portuguesa de Futebol. Daqui a pouco, análise ao processo que continua sem resolução desde 2017. Miguel, entretanto, falamos de Nuno Mendes. Real Madrid, Liverpool, Manchester United estão atentos, já têm feito abordagens ao Sporting pelo lateral? Eu não sei se estão atentos. Sei que a estrutura do futebol e a direção está bastante atenta ao Nuno Mendes e eu acho que antes de falarmos nesses interesses galácticos que existem sobre o jogador, acho que temos que pensar o que era a vida do Nuno Mendes quando este Conselho Diretivo entrou. Nuno Mendes não tinha um contrato assinado com o Sporting. Isso é que é o extraordinário. Ou seja, ele podia sair para qualquer clube a custo zero. Um jogador daquela qualidade. Como tanto acontece com estes como poderia ter europeus, acontecido, não é? Que vão buscar sim, jogadores poderia ter acontecido e se tem-se apercebido que se calhar havia jogadores desta qualidade que em vez de terem 18 tinham 16 anos, acho que a lei não deixa, mas enfim, estamos a pensar, volto a dizer, qualquer clube nacional poderia ter vindo aqui, bater à porta do Nuno Mendes e dizer, olha, está aqui um contrato para assinar a custo zero. E esta era a realidade do Sporting. Eu acho que o importante que temos de salvaguardar é que todos os Nuno Mendes que existem no Sporting nesta altura têm contrato assinado. Foram sinalizados, a Sporting TV tem dado muito essas notícias das renovações constantes que existem na formação. E por isso, relativamente a estas notícias e do interesse que existe no Nuno, ele é nosso jogador, agora sim tem contrato, já assinou com esta direção e tem contrato mais 5 anos e acho que não estamos a dizer nenhum erro, dissermos que muito brevemente irá renovar novamente. Portanto, as notícias que avançam, que falam numa terceira renovação, não é? Porque no fundo é a terceira, assinou um contrato profissional, depois renovou ainda bem recentemente. No dia que fez 18 anos. Exatamente, no dia que fez 18 anos. Esta pode ser a terceira renovação, está para breve. Estas notícias são... Sim, estará para breve. Veremos então quando é que estas novidades acontecem. Miguel, vamos entretanto então aos 22 títulos nacionais exigidos pelo Sporting. O Sporting quer ver reconhecidos. Tivemos então um parecer técnico que foi entregue à Federação Portuguesa de Futebol, um documento de 64 páginas, pelo Presidente do Sporting ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em que ponto é que está exatamente este processo nesta altura? Tivemos uma comissão que foi criada em 2017, estamos em 2020. Entretanto, há notícias que dizem que para breve poderá estar aqui um desfecho deste processo, mas são notícias que saíram, curiosamente, logo a seguir do Sporting entregar este parecer. O que é que o Sporting, com que expectativa, no fundo, é que o Sporting olha para este processo, nesta altura? A nossa intenção, e o Sporting, acho que, e disseste bem, acho que é desde 2016 que solicitou que estes 22 títulos fossem finalmente e formalmente reconhecidos pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi criada a tal comissão, desde 2017 que ela existe, mas o Sporting não ficou de braços cruzados e desafiou 2 historiadores para se debruçarem sobre esta questão, dando-lhes liberdade total de ação para no fundo, eles poderem investigar e ler as centenas e centenas de páginas e datas e de pareceres e de tudo e mais alguma coisa que tiveram que ler para redigir a sua opinião sobre este assunto. E é uma opinião histórica, é uma opinião científica, feita por 2 historiadores da nossa praça, enfim, reconhecidos, e por isso acho que foi muito importante o documento que foi deixado ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Espero que esse documento, entretanto, tenha sido partilhado com esta tal comissão e que
espero também que no futuro a Comissão, se foi criada para se debruçar sobre este tema, já tem tanta matéria que eu deduzo que também tenham feito a sua própria investigação. Mas o que é que tem achas mais que... este acrescento. Sim. O que é que achas que justifica, no fundo, todo este tempo de espera, não é? Portanto, estamos aqui a falar de um processo aberto em 2016, 2017. Eu percebo a tua pergunta, mas eu não tenho conhecimentos formais. Por isso é que eu pergunto qual é que é a saber... expectativa do Sporting, mesmo que tenha entregue agora um parecer, ou seja, se passou tanto tempo, no fundo, eu sei que estas coisas fará demoram diferença tempo para e que ainda para agora mais... as coisas sejam mais céleres? Porque às vezes é muito difícil mudar o status quo, não é? E é muito difícil mudar-se aquilo que erradamente foi atribuído ou não atribuído durante décadas e décadas e décadas. São coisas que mexem com os clubes, que mexem com as organizações e por isso deduzo eu que o trabalho de investigação esteja a ser ponderado e que demora algum tempo a ser feito e que não é de um dia para o outro que a tal comissão também iria decidir sobre a veracidade ou não da pretensão do Sporting. Acho que, como disse há pouco, o Sporting deu mais este grande contributo, há um parecer histórico e independente e esse parecer histórico e independente aponta claramente que o caminho do reconhecimento deve ser aquele que deve ser seguido pela Federação Portuguesa de Futebol. Tal como já aconteceu noutros países, noutros campeonatos e noutras federações. Exatamente. Vamos a Rafael Leão. Foi noticiado o levantamento de 2 penhoras ao antigo jogador do Sporting, a propósito do processo e da condenação, do processo ao qual o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting. Isto corresponde à verdade? O Sporting já está a receber dinheiro destas penhoras? Sim, no fundo o Sporting, são valores, diria, mais simbólicos do que significativos relativamente à verba total que o Rafael Leão deve ao clube, mas o que importa perceber é que o Sporting, perante aquilo que é um direito seu, está a agir com a justiça para garantir que vai ser ressarcido. E por isso sabemos que o Rafael Leão já foi citado, tanto na morada francesa como na morada italiana, e que não se opôs nem à execução nem às penhoras, e que não dentro de muito tempo parte do ordenado do Rafael Leão também vai ser penhorado, parte apenas para começar e para continuar a fazer estes pagamentos. O Sporting vai até ao fim neste processo para fazer valer os seus direitos, não é? Sim, terá que ir. É o caminho normal, diria, de um processo deste de penhoras. Há um caso de arbitragem que acaba por marcar esta 10ª jornada. Este e outros vão ser analisados mais à frente neste Raio-X Sporting. São casos, então, para analisarmos mais à frente neste Raio-X Sporting. Para já vamos completar esta análise de temas, Miguel, e vamos, entretanto, ao castigo, à decisão que o Sporting considerou histórica do Tribunal Arbitral do Desporto. Um castigo de 4 jogos aplicado ao futsal do Sporting por alegados pretensos insultos homofóbicos dos adeptos do Sporting. O Sporting já reagiu em comunicado, não é? Dizendo que, de facto, esta é uma decisão histórica e que, a partir de agora, vai estar muito atento. Vai estar muito atento exatamente aqui. Primeiro, acho que temos que perceber que exatamente isso, que isto foi uma decisão histórica, porque foi a primeira deste teor e que jamais foi aplicada em situações idênticas. Eu estava aqui a falar com o Pedro e estávamos os dois a constatar que, por exemplo, os árbitros, as mães dos árbitros, os familiares de todos os árbitros são insultados em todos os jogos, seja de pavilhão, de campo, de fora do campo, enfim, acho que já se ouviu de tudo. E nunca houve esta preocupação. O Sporting, enfim, como clube e entidade nacional, é obviamente contra qualquer tipo de comportamento homofóbico, xenófobo, racista, insultuoso, discriminatório, e, enfim, e não se revê em qualquer desse tipo de comportamentos. Agora, perante esta decisão histórica, acho que o Sporting pode dar a garantia que vai ficar a tempo. E perguntava nos casos concretos, eu acho inacreditável que barulhos e sons a imitar o lançamento de Very Lights, que eu acho que é um incentivo à violência, à glorificação e à celebração de um homicídio, que essa imitação dos Very Lights passe pelos pingos da chuva. E nunca ninguém disse nada. Chamasse um vernáculo ou outro a um jogador, deu esta decisão histórica. Enfim, estamos cá para ver qual é que vai ser, mais uma vez, o critério aplicado nos próximos jogos.
Vai por isso ficar atento o Sporting Muito então, atento. a outros processos semelhantes. Vamos partir então para a análise da vitória do Sporting sobre o Farense, uma vitória difícil por 1-0 com um penalti assinalado já sobre o minuto 90 e convertido por András Sporar. Manuel Fernandes já esteve aqui connosco na Sporting TV e já concordou também no fundo com a análise de Rubén Amorim. Não foi a melhor exibição da temporada do Sporting, houve outras coisas, houve trabalho, houve espírito coletivo da equipa. É no fundo uma vitória justa do Sporting, independentemente da forma também como nasceu este triunfo, através de um pontapé de penalti. Justíssimo. O qual também já vamos analisar mais à frente. Justíssima. Se analisarmos que o Farense foi uma equipa que jogou com blocos muito baixos, perto da sua área, para não permitir as jogadas em profundidade do Sporting, mas o Farense não teve uma oportunidade do Ryan Gol aos 6 minutos e não teve mais nenhuma. O Adam não teve mais nada que fazer. Portanto, o Sporting dominou, não fez um bom jogo, é verdade. Faltou um pouco da criatividade e imaginação aos jogadores que são os mais criativos da equipa, mas foi uma vitória justíssima e acabou sofrida e, mais uma vez, demonstrou que, até o fim, há que acreditar na vitória. E eu acho que Rubén Amorim mostrou mais uma vez que coloca a jogar os jogadores que lhe dão mais garantias para determinados jogos. E se analisarmos que Sporar entrou a 15 minutos do fim e entrou com uma predisposição muito boa para ter um bom rendimento e acabou por dar o gol da vitória, marcou um penalti numa altura crucial, com uma personalidade tranquilo a marcar um penalti de grande responsabilidade. Naquele momento, não é? E, portanto, eu acho que o Sporting, no geral, fez uma boa exibição. Não fez uma boa exibição, mas teve uma vitória, porque os campeonatos ganham-se assim. Não há uma equipa que joga 34 jogos com o nível exibicional elevado. Vencer agora, mesmo quando não se consegue estar ao melhor nível. Quando não se está ao melhor nível, ganhar, isso é importante. E já agora que estamos a falar disso, vou aqui, um amigo meu mandou-me um vídeo. Se me vai falar de arbitragem, vamos deixar mais para o fim, para quando for o Pedro Azevedo. Se calhar será Não, é só por causa da comparação. A comparação. Okay. É que eu vi um vídeo que foi um jogo, o Aves com o Porto, em que saiu o guarda-redes, socou a bola com as duas mãos, mal tocou no Otávio, mandou-se para o chão e o árbitro, penalti. E depois, o mais grave é que os comentadores todos disseram que era penalti. Que era um penalti. Foi muito... Este lance sobre o Fedal, em que isso também... Agora já te vou dizer outra coisa. Quando eu era jogador, havia um meu amigo Conhé, que era guarda-redes do grupo desportivo da CUF, foi jogar a Alvalade e secou uma bola, mas raspou na bola e a mão dele foi à minha cabeça. Sabes o que é que aconteceu? Eu desmaiei, só acordei no hospital. Portanto... E não se lembra se foi falta ou não? Eu não me lembro de nada. Não me lembrei de nada. Portanto, podia acontecer o mesmo ao Fedal. Portanto, o árbitro marcou... Há muita gente que diz que não é penalti, que o do 4-0... Eles dão uma no cravo e outra na ferradura. Mas nesse lance que estava a dizer, foi penalti nesse lance que estava agora a recordar? Sim. Não foi penalti. Não foi penalti porque a bola foi à trave. Eu depois é que me explicaram aquilo. Mas pronto, mas é um lance muito semelhante. E vimos também Fedal, a forma como ficou, não é? Até pareceu que estava inconsciente naquele momento em que... Então, o Fedal, aquilo não foi fingido. Portanto, dizem que o penalti do 4 é penalti, mas aquele também é. Porque o jogador, de facto, roçou na bola, mas dá com o soco na cara do Fedal. Podia pôr em causa a integridade física do jogador. É uma jogada perigosa. E, portanto, acho podemos que... falar também sobre ela mais Agora, penso que o Sporting, em termos exibicionais, não foi a equipa que nos habituou, porque o Sporting é da melhor equipa que está a jogar futebol, um futebol alegre, um futebol vistoso, mas... preciso ganhar. Fez o suficiente para ganhar e mereceu a vitória, mais nada.
João Livença, connosco, como sempre, neste Raio-X Sporting. Boa noite, João, bem-vindo mais uma vez. Pergunto também rapidamente, a propósito desta questão feita ao Manuel, se foi de facto uma vitória justa, para a partir daí também analisares hoje mais comportamentos do Sporting, sobretudo na transição defensiva, onde mais uma vez voltou a estar em grande evidência. Olá André, boa noite a todos e a todos os telespectadores da Sporting TV. De facto, aquilo que eu trago hoje, os três cortes que eu trago hoje, é para falar precisamente disso, a transição defensiva do Sporting, que eu, na meu entender, foi aquilo que melhor o Sporting fez durante a partida. O Sporting defendeu muito bem. Eu vi o jogo 3 vezes, hoje tive a oportunidade de ver o jogo 2 vezes, vi-o num momento, e eu não consegui encontrar momentos do Farense que suscitassem qualquer tipo de perigo junto à baliza do Sporting. Houve 2 momentos na primeira parte, mas na segunda parte praticamente o Farense não atacou. Isto deveu-se muito à capacidade que o Sporting tinha no momento defensivo. No lance que nós estamos aqui a ver, é um lance que, como vê aqui os círculos, temos aqui os 3 centrais e o Palhinha, que geralmente dão suporte. Quando o Sporting tem a bola no ataque, como acontece aqui com o Tiago Tomás, e a perde, geralmente os 3 centrais, aqui é a neto de cabeceia, geralmente os 3 centrais estão muito bem posicionados e conseguem garantir muito equilíbrio naquela última linha. 3 centrais mais Palhinha, por isso é que eu digo que Palhinha é dos jogadores mais importantes, não só no momento do equilíbrio, como no momento do desenvolvimento. Este é um do lance típico em que a bola está em profundidade, a equipa está balanceada na frente e o Sporting, a equipa adversária geralmente tem muita dificuldade em sair a jogar porque a pressão é muito imediata e lança um chamado charuto na frente. O que acontece é que muitas vezes a equipa do Sporting está muito bem posicionada com os jogadores nessa posição, geralmente os 3 centrais com o Palhinha. Portanto, o primeiro lance explica-nos o posicionamento, o equilíbrio da equipa do Sporting. O segundo lance que eu trouxe também hoje para nós falarmos aqui é um momento já de maior pressão ao portador da bola. É quando os jogadores do Sporting, ainda no meio campo contrário, imediatamente fazem pressão ao portador da bola. Neste caso, Adan lança a bola para a frente, o Sporting perde e imediatamente há uma pressão aqui que é de Pedro Gonçalves. Imediatamente a seguir, Palhinha aproxima-se para tentar retirar a bola. E isto consecutivamente até que fecha aqui uma zona de espaço e Porro recupera, depois sofre falta. De realçar que muitas das transições do Sporting, e eu tive alguma dificuldade em escolher cortes que pudessem de alguma forma ter continuidade, eram sempre travados com faltas do Farense. Muito poucas situações de transição em que o Sporting recupera a bola e procura sair para o ataque tiveram continuidade porque o Farense imediatamente fazia imensas faltas. Este foi um jogo, aliás, com muitas faltas. Portanto, o Sporting, no momento em que perde a bola, Adan lança a bola na frente, a bola não sai corretamente, mas imediatamente a primeira ação é pressionar o portador da bola. Se não vai o primeiro jogador, vai o segundo, se não vai o segundo, vai novamente o terceiro jogador e o Sporting consegue habitualmente fazer a recuperação, quer no seu meio campo, quer no meio campo contrário. O Sporting defensivamente é uma equipa muito forte, não só a nível organizacional, da sua organização defensiva, quando a equipa adversária tem a bola, mas também no momento em que perde a bola e acaba por recuperá-la para de alguma forma ter continuidade nas suas jogadas. O terceiro lance é o lance que no final da primeira parte, que quase dá gol de Tiago Tomás, em que nós conseguimos ver que imediatamente o Sporting, quando perde a bola, tem uma pressão imediata de Pedro Gonçalves. Não sai Pedro Gonçalves, sai Palhinha. Novamente não sai Palhinha, sai Nuno Santos. Novamente está aqui uma pressão imediatamente de Porro, que é o jogador que nós vemos agora no último círculo, que acaba por recuperá-la e a bola acaba depois por sair. O que é que nós conseguimos ver nesta imagem? Que o Sporting, balanceado na frente, projetado na frente, no momento em que perde a bola, imediatamente os jogadores pressionam o portador da bola. E quando não é o jogador a tentar recuperar, são sucessivos comportamentos da equipa. E isto é um comportamento muito correto daquilo que é um bom comportamento de transição defensiva, em que a equipa não descansa, pressionando sempre o portador da bola, independentemente de quem é o jogador que está, mas pressionando sempre a sua zona de ação e o portador da bola que está naquele momento perto de si. E é por graças a isto que muitas vezes nós vemos que a equipa do Sporting tem a capacidade de conseguir muitas vezes recuperar a bola no meio campo adversário. Estes foram 3 lances que eu trouxe, espelha como é que o Sporting recupera a bola quando está organizado em equilíbrio com 3 centrais, quando recupera no seu meio campo e quando recupera no meio campo contrário. E o que nós vemos aqui é um padrão de comportamento de ataque ao portador da bola, um padrão de comportamento não individual, mas coletivo de ataque ao portador da bola, de constante linha de pressão e sustentação, que é uma linha que realmente sustenta, que é composta pelos 3 centrais, como nós estamos a ver aqui, e que de alguma forma vai atrasando e dificultando o ataque das equipas adversárias. De realçar, como eu disse também para terminar, que o Sporting, muitas das vezes que recuperava a bola, e esse é um dado que foi fácil de observar hoje, cada vez que o Sporting recuperava a bola numa transição defensiva e queria lançar o ataque, era constantemente travado em falta. Os jogadores do Farense tinham com esse objetivo. Nós sabemos que a estratégia
portanto pode ser com falta ou sem falta. Esta foi a estratégia que o Farense adotou. O outro ponto, e o último para terminar, é que efetivamente o Sporting defensivamente fez um jogo muito acima daquilo que habitualmente consegue fazer, mesmo todas as equipas a nível nacional. Eu vejo muitos jogos de várias equipas, e o que eu pude observar ontem, sábado aliás, foi que a equipa do Sporting defensivamente é uma equipa muito forte, e é essa caracterização defensiva que garante que o Sporting está no primeiro lugar. Como nós sabemos, os ataques ganham jogos, mas as defesas ganham campeonatos. Muito obrigado, João, e a partir daqui vamos então seguir para analisar os principais casos de arbitragem rapidamente, não temos muito tempo, Pedro, e hoje vamos analisar não só o jogo do Sporting, começamos neste Sporting Farense com o lance aos 18 minutos, um empurrão pelas costas de Bilel a Pedro Porro, aqui uma situação de um possível penalti ou livre a favor dos Leões. Sim, nesta situação, portanto, essencialmente fica a dúvida se há uma falta dentro ou fora da área de penalti do Farense. Há de facto falta, mas também é possível vermos que a falta acontece fora da área e não dentro. Portanto, fica um pontapé livre direto por marcar, mas acaba por não ser um erro grave, porque a falta é feita fora. E o vídeo-árbitro não pode intervir? Não, claramente não é um lance de pontapé de penalti, portanto não pode haver intervenção do VAR. Mas para outro lance, aos 43 minutos deste Sporting Farense, é bem mostrado um cartão amarelo a Fabrício Isidoro? Sim, nesta situação, portanto, o Sporting vai iniciar um contra-ataque e há uma clara intenção por parte de Fabrício em matar a jogada logo no início, portanto, cartão amarelo bem exibido por cortar um ataque prometedor. Temos um lance parecido, creio eu, numa jogada que acontece mais à frente, na segunda parte, aos 56 minutos, mas desta vez ao contrário, é Zoair Fedal quem faz o corte, digamos assim, do contra-ataque do Farense. Deveria ter visto cartão amarelo? Sim, também nesta situação, à semelhança da anterior, neste caso um ataque do Farense, Fabrício leva a bola e Fedal tem como única intenção interromper o lance, portanto corta um ataque prometedor também e fica então um amarelo por exibir a Fedal. Vamos a um primeiro lance que deu mais que falar neste Sporting Farense, aos 68 minutos. Sebastián Coates acaba aqui por atingir com o cotovelo o adversário, Filipe Melo. Houve quem questionasse aqui o central do Sporting, deveria ter visto o cartão vermelho, por exemplo, até neste lance. Qual é que é a tua análise? Sim, portanto, nesta situação, um pontapé livre do lado direito do ataque do Sporting. E antes da bola estar em jogo, Coates está a ser agarrado por Filipe Melo. Na tentativa de se libertar, acaba por atingir Bura com o cotovelo. E a questão é mesmo essa. O amarelo é bem mostrado ou poderíamos estar a falar de cartão vermelho? Não estando a bola em jogo, estamos a analisar uma potencial situação de conduta violenta. O que é que a conduta violenta diz? É um pouco ambígua e eu vou explicar. A conduta violenta diz que um jogador deve ser expulso quando utiliza força excessiva, mas por outro lado também fala na intenção que deve existir por parte do jogador quando tem esse ato de força excessiva. Portanto, eu ao ver o lance, eu acho que existe força excessiva na forma como o Coates se tenta libertar e acaba por atingir o adversário, mas pela outra questão que falei da intenção, o Coates só tem a intenção de se libertar. É um facto que atinge o adversário, mas digamos que nesta perspectiva acaba o árbitro por se conseguir defender e conseguir defender a sua decisão neste lance. E ele faz a mesma análise. O Gilberto foi bem pior. Já lá vamos. O Filipe Melo neste lance não tem que levar amarelo? Sim, se for de forma repetida, se o árbitro avisar e o Filipe Melo continuar a infringir ao agarrar o Coates, deve haver amarelo, sim. Acho que o Pedro explicou bem, acho que tem a ver e percebe-se até pela própria reação do Coates, quando percebe que acertou noutro jogador ainda para mais, percebes que aquilo foi sem querer. E acho que tem mais a ver com essa, e acho que foi essa a leitura que o árbitro possivelmente fez, mais com a intenção do Coates, de que não estava numa disputa, percebeu-se que foi... Está de costas, não é? Está de costas para o jogador que acaba por atingir, que acertou-lhe obviamente, não estamos aqui a dizer que não lhe tocou, mas acho que levou o amarelo e que chega. Ele não viu o jogador e
quem andou lá dentro no campo sabe como é. Claro. Os jogadores a agarrar e eles tentam afastar as mãos. Sim, aqui a questão e de forma involuntária... A rapidez do ato e o facto de atingir com o cotovelo no adversário. Daí a questão amarelo ou vermelho, há conduta violenta ou não. Um vermelho é o jogador puxar e dar-lhe assim. Isso é que é um vermelho. Como se viu noutros campos este fim de semana. Como se viu noutros campos este fim de semana. Como aconteceu. O árbitro pode também ter tido em conta que, por exemplo, Sebastião Coates, Pedro por norma, é um jogador extremamente correto em campo, não há registro de lance agressivos, poderá ter tido isso em conta na análise deste lance? Não acredito que... Porque o árbitro tem que analisar o lance, o árbitro não está a pensar se aquele agora uma dúvida que me surgiu enquanto infrações. estava a ouvir falar o João Olivença, que tem a ver com o que ele estava a dizer das faltas estratégicas e continuadas do Farense, ao ponto dele quase ter tido dificuldade para identificar uma jogada que o Sporting se libertasse sem falta. A minha pergunta é, o árbitro, ao se aperceber dessa conduta ou dessa estratégia de uma equipa, deve agir advertindo os jogadores pelas faltas continuadas, ou se forem faltas leves, digamos assim, podem-se fazer 20? Não. Podem ser feitas várias faltas leves, mas se o árbitro entender que um determinado jogador está a infringir com persistência as leis de jogo, aí o jogador que cometeu essas faltas de forma persistente deve ser advertido. Mas lá está, não há um critério em relação, por exemplo, ao tempo que deve existir entre essas 3 faltas para se poder considerar infringir com persistência. Pedro, e outra coisa, aquele jogador do Farense, o Fabrício Isidoro, que esteve sempre de roda do árbitro para mostrar cartões amarelos ao Sporting, não podia ser... Bom, se o árbitro entender que ele o faz de forma recorrente... Mas é que ele fez aí 4 ou 5 vezes durante o jogo. Eu ouvi. O Farense fez 24 faltas ao longo do encontro. Vamos passar, temos de avançar para o lance capital então deste jogo, um penalti que permite ao Sporting garantir este triunfo aos 86 minutos, depois demorou ainda algum tempo a ser cobrado, foi também analisado. O Rodrigo Defendi acaba por tocar, é o que as imagens sugerem, primeiro na bola e depois atinge com um soco, intencional ou não, é também o que no fundo está aqui em análise. Acaba por atingir Zoair Fedal, que também, como já dissemos, nas imagens a que tivemos acesso, a que todos os telespectadores tiveram acesso, parece até praticamente num primeiro momento ficar quase inconsciente. Há quem considere de facto que este penalti foi mal assinalado. Qual é que é a tua análise, Pedro? Bom, em relação a este lance, temos 2 situações para análise. Uma que acontece inicialmente, que é o braço do Filipe Melo no pescoço do Coates, portanto é a primeira infração. E depois, quando a bola está a chegar à área de baliza, há então o lance entre Defendi e Fedal. Portanto, a primeira infração para mim é claríssima, uma infração para pontapé de penalti sobre o Coates. Em relação ao lance entre o Defendi e o Fedal, há de facto quem diga que não há falta pelo facto do guarda-redes ter tocado na bola antes de atingir o Fedal. Mas isso significaria que qualquer guarda-redes então pode defender uma bola e logo a seguir socar o adversário. As leis permitem isso? Não há nada nas leis de jogo, tirando a situação de poder agarrar a bola na área, que diferencie o guarda-redes dos restantes jogadores de campo. E eu, por analogia, olhando para uma situação do jogador de campo que toca a bola, ainda assim atinge com negligência um adversário, portanto, nessa situação deve ser assinalada a infração e o jogador deve ser advertido. Independentemente de tocar então primeiro na bola? Independentemente de tocar na bola ou não. Portanto, eu não havendo nada que diferencie o guarda-redes dos jogadores de campo, para mim, nesta situação também é bem assinalado o pontapé de penalti. É a mesma. Miguel, percebes que num lance como este, em que no fundo, e também o Pedro acabou por fazer essa análise, no fundo parecem existir aqui 2 faltas, que um penalti gere tanta conversa e tanto debate como este penalti gerou e está a gerar? Acho normal que nós hoje em dia, até pela posição que ocupamos, deixamos um ou outro comentador um pouco
um pouco mais nervoso. Os cartilheiros? Ficam assim um bocadinho nervosos, insultam muitas pessoas e acham logo que é tudo uma escandaleira, quando isto, quanto muito, o Sporting foi prejudicado, porque a seguir devia ter existido outro penalti e o resultado eram 2-0 com 2 penaltis. A lei o permite isso, porque tem a ver mais com, mais uma vez, nós nos temos batido aqui, mesmo hoje, quando tivemos no webinar organizados pelo Sporting, ouvimos antigos árbitros ingleses a dizer exatamente isso, que este tipo de ações, e mesmo o facto do Pedro estar aqui a dizer isto se calhar foi falta, se calhar não foi, etc., gera o quê? Gera que não houve, pelo menos pelo VAR, e vi alguns desses comentadores a dizerem que o VAR devia ter intervido, porque é a opinião deles. Ou seja, quando o VAR tem a opinião que eles têm, eles dizem que o VAR deve intervir. Se não tem, não deve intervir. E o VAR não é consoante, não é uma questão de opinião, é questão de existir ou não um erro grave. A existir erro, este erro nunca seria um erro grave, porque, enfim, temos aqui um ex-árbitro a dizer que acha que é falta, eu também acho que é falta, há outras pessoas que se calhar acham que não é, mas o erro será tudo menos um erro grave. E é contra esses erros graves que o VAR deve intervir. Aqui, como digo, na minha opinião, não há um, mas há 2 penaltis no mesmo lance. Enfim, era só escolher, marcavam um da direita ou da esquerda, mas era penalti para o Sporting. E reforçava aqui também o que o Manel disse, que disse muito bem, que foi a frieza do Sporar a marcar aquele gol, que foi muito bonito. Reforçando um pouco o que o Miguel estava a dizer, na arbitragem há lances que não têm uma decisão clara e única. Portanto, há lances em que, pela interpretação das leis, o árbitro pode ir por um lado ou pelo outro. Portanto, e o que é importante é irem sempre pelo mesmo lado, no sentido critério. de manter um critério que seja igual dúvida. para todos e que até seja perceptível aos próprios jogadores, ao staff, aos treinadores, perceberem, ok, este é o critério utilizado, vamos deixar de fazer isto ou fazer assim. Essa coerência. Claro. Qual é que é a nota de André Narciso, Pedro? Nota 4. Em função de todos estes lances e da análise que fizeste. Vamos então para outro jogo, nomeadamente jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto. O Benfica que jogou e venceu o Gil Vicente por 2-0 e há pelo menos dois lances mais em foco. Começamos pelo lance em que, aos 43 minutos, o Gil Vicente, Pedro, reclama aqui uma expulsão de Gilberto que acaba por não acontecer, um lance que antecede depois a expulsão e já lá vamos do jogador do Gil Vicente. Deveria ter sido expulso Gilberto? Sim, sem dúvida. Portanto, há uma disputa de bola entre 2 jogadores, Gilberto e Lautei, e Gilberto atinge claramente com o cotovelo na cara do adversário. Portanto, é uma agressão clara, o Gilberto deveria ter sido expulso. A acrescentar que o adversário, momentos antes, também tenta agredir Gilberto com uma cotovelada na zona da nuca, salvo erro, e, portanto, neste lance deveriam ter sido os 2 expulsos. Este era o tal lance, Manuel, de que falava há pouco, não é? A tal expulsão de Gilberto. É nítido que há a intencionalidade faz o gesto com o braço. Ao contrário de Coates, que estava a ser agarrado. Não, e acertou no defesa ou no outro jogador da equipa adversário que estava em disputa, enquanto o Coates acertou num terceiro jogador que estava ali a passar e que foi completamente sem querer. Estava atrás dele. Os cotovelos, Pedro, estiveram muito em evidência neste jogo do Benfica com o Gil Vicente e o Igor Nogueira também acabou por ser expulso, mais ou menos pelo mesmo motivo, neste caso em 2 lances. O segundo, o cartão amarelo aos 45 minutos, sempre com Darwin, avançado do Benfica, acaba por ser bem expulso. Sim, Igor acaba por ser expulso, Igor Nogueira acaba por ser expulso por 2 lances muito similares, em situações de salto, de disputa de bola com Darwin Núñez, em que atinge com o braço, de forma negligente, Darwin Núñez. Como tal, 2 advertências justificadas e consequente expulsão. Estes foram sim os lances em maior evidência neste jogo, mas ainda houve creio que aos 79 minutos, possível penalti para o Benfica, que não foi assinalado. Na minha opinião, também fica por assinalar Contra o Benfica. Sim, também fica por assinalar um pontapé de penalti contra o Benfica, portanto, é um livre à entrada da área do Benfica do lado esquerdo, e no momento em que Henrique salta para disputar a bola, sofre um toque com o joelho, coxa do Seferovic, que o desequilibra e faz com que ele caia para fora do terreno de jogo.
Vamos para o Futebol Clube do Porto Nacional da Madeira. Há também um lance, sobretudo, que está a ser comentado, um lance que gera dúvidas. 39 minutos é o golo, precisamente o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Sim. Um lance que, alegadamente, começa com uma infração de Diogo Leite. É assim? Sim. Portanto, há uma disputa de bola entre Diogo Leite e Bryan Riascos. De forma... o Diogo Leite acaba por atingir com o braço Riascos. Fica um pontapé livre por assinalar contra o Porto. Portanto, não há intenção, digamos que jogou de forma imprudente. Ainda assim, no seguimento do lance, acaba por haver o segundo golo do Futebol Clube do Porto. O árbitro deveria ter assinalado a infração. Em termos de VAR, é discutível ou não se poderia ou não haver intervenção, porque um jogador do Nacional joga a bola e digamos que há opiniões diferentes em relação ao facto daquele toque na bola se considera posse ou não. E se o gol do Porto acaba por ser uma segunda jogada ou a continuação daquela. Mas se tivesse marcado a falta, já a bola não precisava... Sim, o árbitro claramente deveria ter assinalado a falta. Logicamente, aquilo é uma Já falta... seja como for, são casos a mais para uma jornada apenas. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado também, Manuel Fernandes e Miguel, pela vossa presença. Obrigado também ao João por ter estado connosco neste Raio X Sporting, que está de regresso na próxima semana.